Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver o que está acontecendo no ambiente global, no cenário macroeconômico global e doméstico também aqui no Brasil e como é que isso impacta nos seus investimentos. Então vamos lá. Em relação ao ambiente global, teremos em breve as eleições nos Estados Unidos, temos escalada no conflito militar no Oriente Médio, tem dominado as discussões econômicas. E a maioria dos participantes do mercado atribui grande favoritismo ao candidato republicano Donald Trump, a corrida pela Casa Branca, embora nos últimos dias a Kamala Harris tenha encurtado a distância entre os dois. Em linhas gerais, os agentes do mercado têm focado no Trump Trade, que com perspectiva de fortalecimento do dólar, elevação de tarifas de importação, especialmente da China, juros mais altos e pressão sobre os ativos financeiros de economias emergentes. Então, o Trump ele tem liderado em todos os 7 estados pêndulos. É a melhor performance do Trump em aproximadamente uma semana do pleito da eleição americana. E vale ressaltar que nos Estados Unidos o que conta é o colégio eleitoral, ou seja, cada estado tem um número de votos e quem tiver um total de 270 votos dos 538 votos do colégio eleitoral, ele leva a eleição. E nos mercados de apostas, tem o site polymarket.com, que é o que tem maior liquidez. O Trump ele reassumiu a liderança em 5 de outubro e não perdeu mais essa liderança, ficando com probabilidade de 64% de chances de vitória. Em relação ao Senado, ao Senado americano, atualmente os democratas têm a maioria, com 51 das 100 cadeiras, incluindo 3 senadores independentes. E nesse ano vão ter 34 vagas do Senado em disputa, sendo 11 atualmente com os republicanos e 23 com os democratas. Então, ou seja, os democratas têm mais cadeiras para defender. Das 11 cadeiras republicanas em jogo, não há nenhuma que esteja sob risco grande de virar para o lado democrata. Já o oposto não é verdade. Os democratas dão como praticamente perdida a cadeira da West Virginia. E nesse site, nesse Polymarket, mostra 84,5% de chances de uma maioria republicana em 2025. Já na Câmara, na Câmara dos Deputados americana, conta com uma maioria republicana de 220 a 212 com 3 vacâncias e todas as cadeiras estão em jogo. Segundo o Cook Political Report, há 25 disputas acirradas, 14 atualmente com os republicanos e 11 com os democratas, numa situação inversa ao do Senado. As pesquisas de opinião nacionais mostram uma leve vantagem para os republicanos pela primeira vez desde agosto, e esse site, o Polymarket, o site de apostas, viu forte movimentação em prol dos republicanos em outubro, saindo de 38% para 52% de chance de alcançar uma maioria republicana na Câmara. Em relação ao Brasil, o que tem preponderado no debate público são os temas fiscais e parafiscais, que foram protagonistas das discussões. E os agentes do mercado têm dúvidas sobre a efetividade das medidas de contenção de gastos públicos, recentemente sinalizadas pelo governo, além de preocupações acerca de um aumento adicional da tributação, o que tem ocorrido com frequência. Então, os agentes do mercado têm previsto maior esforço do governo para reduzir a pressão das despesas nas contas públicas, e tem muitos questionamentos sobre a adoção de políticas parafiscais no Brasil, particularmente com potencial utilização de fundos extra-orçamentários, são, por exemplo, despesas que não entram nos limites de gastos. E os investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, falam de cenários alternativos. Além do parafiscal, um tema recorrente é o risco de dominância fiscal. O outro é a necessidade de aceleração do passo no aperto da política monetária, de uma Selic mais alta, passando dos 14%. E um cenário de uma possível recessão já em 2025. Então, a maioria dos investidores estrangeiros, ele avalia como exagerada a atual precificação dos ativos brasileiros, especialmente na Bolsa de Valores, mas há pouca disposição deles de apostar contra esse patamar de preços, em parte por já terem perdido dinheiro recentemente nessas posições, em parte devido ao elevado nível de estresse e sensibilidade dos investidores locais, que são mais pessimistas às notícias políticas e fiscais no Brasil. Então, do lado positivo, destaque para a resiliência da atividade econômica, tendo em vista a dinâmica do PIB e o mercado de trabalho acima do esperado. Infelizmente, o Brasil continua a resgatar déficits primários e o endividamento segue em uma trajetória altista. Então, um membro do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, afirmou que há razões claras para o ciclo da alta de juros no país, embora o ritmo e o tamanho desse ajuste estejam dependentes de dados. Então, falando agora da temporada de resultado das empresas, no terceiro trimestre desse ano, de uma forma geral, o consenso espera-se um trimestre sólido para as empresas brasileiras, com o crescimento do EBITDA, que são os lucros operacionais, e a receita, mais uma leve contração do LPA, que é o lucro por ação, de acordo com os dados do mercado. Em comparação com o terceiro trimestre do ano passado,
O consenso no mercado, de acordo com a Bloomberg, espera uma queda do lucro por ação de 5%. Durante o trimestre, o preço das commodities, medidos pelo índice da Bloomberg, estavam relativamente estáveis, caindo 0,6% em relação ao trimestre anterior, enquanto que na comparação anual houve uma queda de 4,3%. E avaliando agora setorialmente o que se espera que seja o destaque desse terceiro trimestre. Empresas do setor elétrico e de saneamento deve ser um destaque positivo impulsionado pelas distribuidoras. O setor de papel e celulose deve se beneficiar da apreciação do real, mesmo com uma performance mais fraca do preço da celulose. As empresas do setor de frigoríficos devem ter resultados sólidos, especialmente para papéis expostos a suínos e aves. As mineradoras devem ter um destaque negativo, com a queda do preço do minério de ferro impactando a performance do setor. E o varejo alimentar deve ser pressionado pela tendência desfavorável da inflação de alimentos, pela competição e pelo poder de compra limitado dos consumidores. Então, agora em relação ao câmbio, ou seja, na sexta-feira, dia 1º de novembro, o dólar atingiu R$ 5,87, atingindo o segundo maior valor da história. E o segundo maior valor desde a pandemia, em maio de 2020. Então, agora em relação aos impostos, ou seja, os brasileiros já pagaram esse ano 3 trilhões em impostos no ano, 2 meses antes do que em 2023, que essa marca só foi alcançada no dia 25 de dezembro. Agora, falando sobre a taxa de juros, mais especificamente os juros futuros, eles dispararam na sexta-feira do dia 1º de novembro, passaram de 13% com desconforto fiscal e apostas na eleição de Donald Trump. Então, aqui no Brasil, o que impacta essa alta dos juros futuros são a falta de medidas concretas na área fiscal, na contenção de gastos públicos. E segundo Getúlio Osh, que é superintendente de renda fixa da Sul América Seguros, estamos precisando de um choque de credibilidade. Os preços de hoje perdem um pouco de parâmetro. E a ideia de uma necessidade de um choque fiscal para segurar as taxas de juros também vem sendo defendida pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, outro ponto importante é o conflito no Oriente Médio, com investidores e analistas não tendo uma visão clara sobre os desdobramentos desse conflito, sobretudo entre Irã e Israel, projetando uma alta volatilidade das cotações internacionais de petróleo. Agora, em relação à China, as medidas de estímulo econômico anunciadas são vistas como positivas, mas não devem gerar grandes mudanças no cenário econômico do país asiático. E na visão da consultoria internacional Gavical, as iniciativas monetárias e fiscais do governo chinês permitirão uma estabilização do crescimento ao redor de 5% ao ano. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Esses são os principais destaques do cenário econômico doméstico e global. E não se esqueçam de se inscrever no canal para receberem os próximos vídeos. Um abraço.